né, 2 rapazes, eles me pegaram para me matar e me amarraram meus pés e as minhas mãos e me levaram para a ponte do Rio de Jacuípe. A ponte do Rio de Jacuípe é uma das pontes mais alta e perigosa da cidade de Feira de Santana, onde eles me levaram de madrugada para poder me matar, mas antes de acontecer tudo isso, Deus já usava a minha avó crente, mais de 50 anos na igreja, e a minha avó ela sempre fazia um voto com Deus, e quando a minha avó ficou sabendo que eu estava nessa situação aí, porque na verdade a família é o último a saber, a casa é a última a saber. Todo mundo da rua sabe, mas a família é o último a saber. Então, quando a minha avó ficou sabendo que eu estava envolvido nessa situação aí, a minha avó entrou em um propósito de oração pela minha vida, e a minha avó fez um voto com Deus, que antes de Deus levar ela, que ela via o neto dela salvo, que poderia acontecer qualquer coisa comigo, mas morrer eu não ia morrer, que o diabo não ia conseguir me tocar. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas me matar, ele não ia me matar. Foi aonde eu fui levado para a ponte do Rio de Jacuípe, muitos que foi não voltou, e naquela hora dos moços me executar, eu me lembro que eu estava com a mão amarrada, as pernas amarradas com a corda de barbante, e na hora que aqueles caras deu a ordem para poder me matar, foi até uma confusão dos 2 querendo um dar o tiro primeiro do que o outro, e na hora que eles foi para me dar o tiro, eu vi uma voz forte e um clarão que desceu do céu, que brilhava mais do que o sol do meio-dia, e aquele resplendor forte de madrugada, bradou uma voz bem alta, saindo daquele resplendor branco, dizendo assim: "Eu sou o Deus da sua avó, e desço na terra mais uma vez para você entender que eu tenho algo grande com você". Ali eu entendi que não eram os moços conversando, que Era o seu chamado. não era homem que estava falando, ali era a voz de Deus. E quando aquele resplendor forte falou comigo, eu entendi. Eu entendi algo forte ali, eu no chão, preso com aquelas cordas, mas eu entendi. Eu falei: "É o Deus da minha avó, que o povo tanto fala, que desceu para poder me guardar". E depois daquele livramento, porque na hora que eu estava caído no chão ali, do nada, de madrugada, apareceu uma carreta. Coisas que é de parar, apareceu uma carreta, a carreta Providência de Deus. providência de Uhum. Deus. Apareceu uma carreta, o farol da carreta ficou na direção que a gente estava, e os moços que ia me matar, um falou para o outro assim: "Se a gente matar aqui vai dar tudo errado, porque o carro aí é todo limpo, então não pode matar agora". Foi o tempo que os rapazes saiu de perto de mim para fazer o retorno lá no quilômetro 7 para poder voltar, foi o momento que a carreta também saiu de perto de mim. Mas no momento que a carreta saiu de perto de mim, que ia ser o tempo dos rapazes voltar para me pegar ainda amarrado, eu escutei a mesma voz que falou assim: "Eu vou soltar a corda da sua mão". Eu vou soltar a corda da sua mão. Você tira agora das suas pernas e corre. Corda que estava na minha mão, o Espírito de Deus desamarrou, e as cordas que estavam no meu pé eu desamarrei e saí correndo. Eu corri da ponte do Rio de Jacuípe até a Serbe, Marquinhos me deu uma carona, cheguei em casa. Depois desse livramento aí, eu comecei a pensar: se Deus me guardou desse livramento e me deu essa proteção aí, é verdadeiramente para eu poder fazer uma aliança com ele.